todos, vamos dar início à nossa primeira semana. Hoje vamos falar sobre medidas de posição e dispersão do nosso curso de Estatística aplicado à pesquisa. Sou o professor Lucas e sou o responsável pelo curso. Primeira coisa que temos que fazer é conceituar a estatística, né? É a parte da ciência responsável pela coleta, organização e interpretação de dados experimentais e pela extrapolação dos resultados da amostra para a população. Aqui já é tratado dois conceitos muito importantes que precisamos definir também. O que é população? População é todo o conjunto de indivíduos, né? Por exemplo, todos os brasileiros são a população. Uma amostra é a gente pegar 2.000, 5.000 ou 10.000 brasileiros para a gente aplicar a estatística neles e, ao final, tomar as decisões para toda a população. São todos os brasileiros. É muito comum isso. Na estatística, a gente trabalha com uma amostra, que é uma pequena parte de um todo, que é a população. E a estatística está em tudo. Exemplos aqui, onde usualmente a estatística é empregada. Tomar melhores decisões, responder questões importantes, sintetizar enormes quantidades de informações, reconhecer padrões, avaliar a efetividade de políticas públicas, programas, metodologias e inovações. E é indispensável para as pesquisas científicas. Todo trabalho acadêmico, TCC, artigo, detém informações estatísticas para sua realização. Resumindo, está em tudo. Está em tudo. Quando a gente utiliza da estatística em um banco de dados, a gente tem que ter a ideia de a gente tomar como padrão a utilização de 3 fundamentos. Sempre que a gente vai trabalhar com estatística, a gente tem que utilizar desses fundamentos para uma maior refinada dos dados. Quais são esses fundamentos? Quais são esses, né? Primeiro, a gente tem que trabalhar com a distribuição dos valores, que é a dispersão. A gente tem que trabalhar com isso. Como que é a dispersão dos seus dados que você coletou? Como que é o ponto central, que é a posição? Como que é os valores, aonde eles mais se encontram? É o nosso ponto central. E a gente sempre vai trabalhar também relação entre variáveis. São análises de correlações, de regressões, aonde a gente verifica se uma coisa é relacionada à outra. Então, sempre que a gente for trabalhar com estatística, a gente tem que trabalhar com esses 3 fundamentos. A dispersão, a gente tem que ver a dispersão dos dados, a posição dos dados e a relação deles com outros dados, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Bom, o que é isso? Medidas de posição, de tendência central. Sempre que a gente for fazer uma análise estatística, a gente tem que trabalhar com isso, né? É uma análise que a gente representa uma série de dados enquanto a sua posição. Quais valores que mais ocorrem? Aonde se encontram os valores, a maioria dos valores daqueles dados? É o comportamento central dos dados. E a forma da gente avaliar isso, uma das formas, né, é essas 3 métricas aqui, as mais usuais. A média, a moda e a mediana. São as 3 principais. Vamos ver agora sobre elas, né? O que é a média? O que é isso, a média, né? A gente tem aqui a altura dessas 3 pessoas, que é a nossa variável, né? É uma variável medida, altura. A gente foi com a fita métrica e avaliou a altura das pessoas. A primeira pessoa, ela apresentou uma altura de 2,20, a segunda pessoa de 1,80 e a terceira pessoa de 1,75. Então, a gente tem 3 valores. E na estatística, a gente tem que achar um valor que representa eles, esses 3 valores. Então, uma das maneiras é com a média, que é uma fórmula onde a gente soma os valores e divide pelo número de valores que foram somados.
A gente soma esses três valores e divide por 3. São 3 valores, né? Bom, nas aulas práticas nossas, a gente vai utilizar o Excel, a gente vai colocar igual, chamar a fórmula média e marcar os dados que a gente quer fazer a média, viu? Essa é a medida de posição mais usual e que a gente recomenda. A outra medida de posição bastante utilizada é a moda, que é o valor que mais ocorre com frequência nos seus dados. Da mesma maneira, a gente tem aqui 3 pessoas para a variável altura. A primeira altura deu 2,20. A gente foi com a fita métrica, mediu 2,20. A segunda altura da segunda pessoa deu 1,80. A gente foi com uma fita métrica e mediu 1,80. A terceira pessoa também deu 1,80. Perfeito. Então, em 3 variações, a gente tem essas 3 medidas. E a gente tem que achar uma posição central, um valor que representa esses 3 dados. No caso aqui é 3 dados, mas lá na vida real, vamos falar assim, em campo, na nossa área de pesquisa, vai ter 100, 1000 dados. A gente tem que achar um valor que representa esses 6.000 dados, né? 1.000 ou 1 milhão. Aqui no caso, a nossa moda, qual que é a moda desses 3 valores? Não é o que mais repete? Então, no caso, o que mais repete aqui é o 1,80. Então, a nossa moda desses 3 valores é 1,80. No Excel, na nossa aula prática, como que a gente vai aplicar a fórmula moda? Ela é assim, igual modo ponto único e seleciona os valores que você quer aplicar a moda. Aí a gente vai estar aplicando a nossa fórmula, a nossa medida de posição. A outra medida de posição bastante utilizada é conhecida como mediana, que é o valor que ocupa a posição central após a gente ordenar os dados. A gente ordena os dados e vê o valor que ocupa a posição central deles. No nosso experimento aqui de pessoas, né? A gente está trabalhando com altura. A primeira altura da pessoa, 2,20. A segunda altura da pessoa, 1,80. E a terceira altura, 1,75. Aqui já está ordenado, do menor para o maior. Como tem 3 valores, né? Qual que é o valor que fica no meio? O que está no meio, repartindo os dados para um lado e para o outro, é 1,80. Porque tem um valor para cima e um valor para baixo. Então, no caso aqui, a mediana é 1,80, que é o valor que reparte os dados ao meio equidistante, para cima e para baixo. Viu? Na nossa prática, utilizando o Excel, a gente vai calcular a mediana usando igual med, abre parênteses, seleciona os nossos dados, né? Bom, então, o que a gente viu? As medidas de posição, ela mede o posicionamento dos dados, aonde ele mais ocorre ali, né? A medida de dispersão é o contrário. A gente mede o tanto que os dados estão variando em torno da média. A média é a nossa medida de posição. Então, a gente mede o espalhamento dos dados. É o contrário da medida de posição. E toda vez que a gente coloca uma medida de posição, a gente também tem que colocar uma medida de dispersão. Que a gente mostra no nosso trabalho a posição dos dados e também a dispersão dos dados, que é uma variável importante de ser mostrada, de ser evidenciada no nosso trabalho. As métricas de medidas de dispersão, de variação, as principais são variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. São as 3 mais empregadas. Existem outras, claro. O que é então? A gente tem um conjunto de dados, 2 conjuntos de dados. O que é isso? Eu fui lá e medi uma altura de pessoas. Aí tem o valor de cada altura aqui, ó.
Esse conjunto de dados que está mais perto desse vermelhinho, que é os 75 centímetros, por exemplo, aqui, as medidas que a gente mediu de altura estão com valores próximos, sempre mais próximos, sempre quase dava o mesmo valor. Então, os valores estão próximos da média. Essa dispersão, essa variação dos dados em torno da média é pequena, e isso é bom. O contrário é verdadeiro. Quando a gente tem um valor médio, que é a nossa medida de posição, e os demais dados estão variando muito, olha que tamanho de variação. Isso é ruim. Vou mostrar para vocês que isso não é bom para um trabalho científico, para a gente tomar a nossa decisão. Então, essas três medidas aqui, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação, ela mede essa distribuição, essa variação desses dados em torno da nossa medida de posição, que no caso aqui é a média. Quando os valores estão próximos, é melhor. Quando os valores estão muito dispersos, é ruim para nossas tomadas de decisões, porque há uma maior probabilidade de a nossa tomada de decisão estar errada. Vamos lá. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está medindo a dispersão, que essas distâncias, a distância do ponto medido, aquilo que a gente mediu, para a nossa média. Existe um desvio, chamado de desvio. A gente tem um desvio 1, desvio 2, desvio 3, desvio 4. Depende da quantidade de dados que foi medido, né? Outro exemplo aqui, a gente tem duas pessoas, a gente tem a altura da primeira pessoa, 2,20, a altura da segunda pessoa, 2 metros. Então, o que a gente faz primeiro, né? Vamos usar aqui a média. Fizemos a média. 2,20 mais 2 dividido por 2 deu 2,10. Então, o valor que representa a posição dos dados é 2,10, a nossa média. Só que o 2,10 tem uma diferencinha para o 2,20 e tem uma diferencinha de valores para o 2 também. Existe o que aqui? Uma variação. Não tem uma variação? Que essas variações aqui, esse desvio. E as medidas de dispersão, ela nos fala esses desvios. Ela nos fala se esses desvios estão altos ou se estão baixos. E a gente quer que eles estejam baixos, para as nossas estatísticas serem mais confiáveis. É isso que a gente vai ver aqui. Bom, da primeira medida de dispersão, ela é a variância. Ela é bastante utilizada. Qual que é a principal vantagem dela? Ela leva em conta todas as observações de dados. Todos os valores que foram medidos, eles são levados em conta na hora de você fazer a métrica, né? Só que ela tem uma desvantagem. A principal desvantagem dela é a unidade elevada ao quadrado. A unidade dela, se você está medindo a altura de pessoas, que é em metros, a unidade da variância sai metros ao quadrado. Na hora de você discutir isso no seu trabalho, fica mais difícil, fica menos palatável para as pessoas entender ao certo como que foi essa variação. Ela é bastante utilizada, mas tem que tomar cuidado nessa questão. Como sua unidade é ao quadrado, a sua discussão tem que ser bem elaborada, para não ter desvios, né? Não ter erros, né? Essa é a fórmula que é empregada da variância amostral. No Excel, a gente chama igual var.a, que a gente está trabalhando com a amostra, né? Não com a população inteira, e chama os dados que a gente quer aplicar a variância, né? Bom, essa é a segunda medida de dispersão. Ela é conhecida como desvio padrão e é o mais utilizado e a métrica que eu recomendo. Principal vantagem, ela é a mesma unidade dos dados originais. Se você está trabalhando com metros,
o resultado dela é em metros. Se você está trabalhando em centímetros, o resultado do desvio padrão é em centímetros. Então é mais fácil de você discutir os seus resultados posteriormente, viu? Uma observação que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então tem a ver com a variância, né? Que é a nossa primeira métrica que a gente viu. Essa é a fórmula do desvio padrão. No Excel, a gente põe desvpad ponto A, o ponto A que a gente está referindo que é uma amostra, né? E seleciona os dados que a gente quer aplicar o desvio padrão, que eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo. Terceira medida de dispersão, bastante utilizada. Ela é conhecida como coeficiente de variação. Qual que é a vantagem? Ela expressa a variação dos dados em porcentagem. Então, é interessante ter hora na discussão e é fácil das pessoas entender também. Se você fala assim, os seus dados variam em 20%. Fica fácil, palatável das pessoas entender o que você está falando, né? E para a gente chegar no nosso coeficiente de variação, a gente precisa do desvio padrão e da média. Então, a gente divide o desvio padrão pela média, uma medida de dispersão dividida pela medida de posição, e vezes 100, né? Para a gente ter aqui o nosso coeficiente de variação com a unidade em 100%. Tem vários autores que já falam, já estabelecem o que é uma baixa variação, uma média variação e uma alta variação. Se o coeficiente de variação for de 0 a 10, ele é considerado baixa variação. Se for de 10 a 20, uma variação média. Se for maior que 20, uma variação alta. Então, com isso daqui, a gente já consegue discutir até os nossos dados. A gente já sabe se a variação é baixa, se é média e se é alta. Ajuda muito nas nossas discussões, né? Aqui agora eu dou um exemplo de como é importante empregar tanto a média como o desvio padrão, tanto uma medida de posição como uma medida de dispersão, né? Um exercício, ó. Na avaliação da quantidade de cloro na água de uma cidade foram realizadas 10 amostragens. Então, repetições, né? A gente tem 10 repetições. E sempre que a gente faz as repetições, os valores variam. Na estatística é normal de ter repetição e dos valores variar. Sempre tem variação, né? E aí a gente tem que medir essa variação com as medidas de variabilidade e com as medidas de posição, né? Então, a gente tem 10 amostras em 3 regiões da cidade. Numa região A, numa região B e numa região C. A gente já mostrou a quantidade de cloro na água. Aí eu pergunto para vocês, em qual local está ocorrendo problemas no processo de aplicação do cloro? Se o valor ideal é 5,097. Então, o que é a primeira coisa que tem que fazer? É aplicar uma média. Toda vez que for fazer estatística, a primeira coisa é fazer uma média. A gente vai e fez a média para o local A, para o local B e para o local C. Mas aí vem uma surpresa. Em ambos os 3 locais, a média foi a mesma. Agora complicou, hein? Aqui a gente já observa que a média, em algumas das vezes, não representa na totalidade os seus dados. Só com a média aqui, a gente não consegue observar aonde está o erro, né? Daí a gente aplica um desvio padrão. O desvio padrão no A deu 0,51. Deu baixo. Quer dizer o quê? Que esses valores aqui, ó, eles variam pouco em torno da média. Estão bem próximos da média. E isso é bom. O B. Aqui o que acontece? Ó, já deu um desvio um pouco maior. E no C, deu um desvio muito alto. Por quê? Variam quase 2, né,
pontos percentuais aqui dos 5 para mais e 5 para menos. Então, o que quer dizer? No local C, na região C, está variando muito do valor ideal. Então, tem algum erro na aplicação do cloro nesse local C. E só pela média a gente não conseguiu observar isso. Então, o que eu trago para vocês aqui? Toda vez que eu for trabalhar com estatística, sempre aplicar medidas de posição e medidas de dispersão. Sempre. São as primeiras coisas a fazer. O que eu recomendo? Sempre fazer uma média e sempre um desvio padrão, que é o mais usual. Sempre, né? Aqui eu vou mostrar para vocês a relação do desvio padrão também pela média, né? Quando a gente tem um conjunto de dados semelhante, todos próximos, a nossa média é definida. Aqui a variação é pequena, a gente sabe como vai ser a média. A variação é pequena, a gente sabe como vai ser a média. A variação é pequena, a gente sabe como vai ser a média, né? E quando a gente tem uns dados tudo variando demais, muito variado, a nossa média é indefinida. A gente não sabe como que vai ser essa média, né? Então a gente tem que ter um desvio padrão para mostrar se aquela média representa os dados ou se não representa os dados, que é a condição do experimento de cloro que eu mostrei para vocês agora, né? O que a gente tem que entender? Quanto maior o desvio padrão, menos significativo é a média. Então, se o desvio é alto, aquela média não fala muita coisa. Não fala muita coisa. A gente tem que entender isso, né? Então, por isso, sempre fazer o quê? Um desvio padrão em conjunto com a média. Todo experimento faz a média e o desvio padrão, independente da área que você trabalha, viu? Em qual local eu uso essas análises? Quais análises? Medidas de posição e medidas de variabilidade, né? O que eu recomendo? Sempre utilizar a média como medida de posição e sempre utilizar o desvio padrão como medida de variabilidade. Escolha esses dois e sempre utilize. Mas como, professor? O que eu recomendo, né? A gente bota a média, o valor médio que a gente achou, mais ou menos o valor do desvio padrão. E depois põe a unidade. Então, por exemplo, aqui, ó. A média dos meus dados foram 2,2, né? Aí o meu desvio padrão foi mais ou menos 0,6 centímetros. Então, eu sei que esse 2,2 ele pode variar para mais 0,6 ou para menos 0,6. Eu sei se essa média aqui ela representa os meus dados, sim ou não. Como que a gente deve utilizar, né, essa média e esse desvio padrão? A gente pode fazer uma tabela. Nessa tabela a gente coloca a média mais ou menos o desvio padrão, que eu mostrei para vocês agora, né? Fica bem representativo. Ou a gente pode fazer um gráfico, onde a gente tem a distribuição da média, que é o nosso pontinho, e a gente faz uma barra de erro, que é a variaçãozinha dentro, né? Dentro daquela média com o desvio padrão. Então a gente tem um ponto médio e uma barra de erro mostrando o desvio padrão dentro daquela média. E eu vou ensinar vocês a fazer esse gráfico aqui na nossa aula prática, viu? Fica muito bom e muito representativo. E essas análises, elas são análises que devem vir no início do resultado de discussão, que é uma análise introdutória, exploratória e inicial. Eu recomendo sempre, no início dos resultados e discussões, entrar com uma tabela dessa, mostrando como é a variação, né, dos dados com o desvio padrão e a posição pela média, para a gente iniciar mostrando a média e o desvio padrão de todas as suas variáveis do seu experimento, né? Que cada um trabalha com uma área e cada um vai ter aí um experimento diferente, né?
No mais, o nosso primeiro assunto aqui fica tratado, né? Muito obrigado.